Quais são os pilares da saúde mental? Eu vou falar sobre 5 e um deles é exatamente a alimentação. Qual a importância da alimentação na nossa saúde mental? Vem comigo que eu vou te explicar. Olá, para você que já me acompanha, é um grande prazer ter você comigo novamente. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e cientista, docente de uma das maiores universidades do país. Meu objetivo com esse canal é trazer informações sobre alimentação, sobre saúde, levando para você a ciência de uma forma descomplicada. E nesse vídeo eu vou te falar sobre os pilares da saúde mental e dar ênfase em um deles, que é exatamente a importância da alimentação na nossa saúde mental. O que é saúde mental? Quando nós vamos analisar os conceitos, eles falam sobre um estado de equilíbrio emocional, um bem-estar emocional, psicológico, social, que vai permitir que a pessoa viva de forma plena e saudável. Só que isso não significa estar feliz o tempo todo. Isso é uma utopia. A saúde mental é saber lidar da melhor forma possível com as intempéries da vida. Todo mundo já passou e vai continuar passando por momentos de tristeza, dificuldades, desafios, momentos de cansaço, de exaustão mental. Isso faz parte da vida. Trabalhar a saúde mental envolve ter condições de administrar essas ocorrências e minimizar os seus efeitos em todos os setores da nossa vida. E à luz da neurociências, biologicamente falando, saúde mental significa ter o cérebro funcionando em sua melhor performance, porque é no cérebro que nós teremos a produção, liberação e atuação dos neurotransmissores. É lá que as reações químicas, que a comunicação entre os neurônios irão ocorrer. Biologicamente falando, o que acontece no cérebro pode deixar a pessoa mais animada ou desanimada, pode deixar a pessoa mais ansiosa, irritada ou mais calma, pode deixar a pessoa mais deprimida, mais triste, pode dificultar ou facilitar a concentração, o processo de aprendizagem. Quais são esses pilares da saúde mental? Vou listar 5. Primeiro, nutrição adequada. Segundo, exercício físico. Terceiro, sono de qualidade. Quarto, manejo do estresse. E o quinto, crença ou espiritualidade. Eu vou deixar a parte da nutrição por último, porque é o tópico que eu vou falar de uma forma mais detalhada. Vou começar então com o sono. O sono inadequado está fortemente associado a sintomas de ansiedade e estresse. A privação do sono aumenta a atividade do eixo HPA, o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Esse eixo estimula a liberação, aumenta a liberação do cortisol, o hormônio do estresse. E isso vai contribuir para o desenvolvimento dos transtornos de ansiedade. E o pior, o aumento do cortisol, além de favorecer ansiedade, estresse, depressão, pode dificultar o emagrecimento. O aumento do cortisol pode provocar resistência insulínica e isso vai dificultar o emagrecimento. Na verdade, isso vai fazer com que a pessoa engorde. Além disso, um sono inadequado diminui também a capacidade de processar informações e de tomar decisões de forma assertiva. Isso vai levar à amplificação dos sentimentos de preocupação, inquietação, que são característicos da ansiedade. Então essa já é uma dica para você. Nunca tome uma decisão importante num estado de privação de sono. O sono também desempenha um papel importantíssimo na regulação do humor. A insônia é um sintoma muito comum da depressão. O sono também desempenha um papel importante na função cognitiva, incluindo atenção, memória e aprendizagem. Durante o sono, ocorrem processos de consolidação de memória das informações que foram aprendidas durante o dia.
essas informações que foram processadas e armazenadas, elas precisam ser consolidadas e isso vai acontecer durante o sono. Na universidade, eu vivo falando para os meus alunos de graduação, de pós-graduação, quando eles me perguntam como estudar, como se sair bem na prova, como estudar um conteúdo, uma quantidade muito grande de matéria, um conteúdo muito denso, muito amplo. E eu sempre menciono essa questão do sono. Eu sempre oriento que depois de estudar um bloco de conteúdo, tire um cochilinho, tire a famosa soneca, e isso vai facilitar o processo de consolidação da memória. A privação do sono nesse contexto vai prejudicar a capacidade de reter essas informações, de recuperar as informações, e isso explica o fato de uma pessoa que deixou para estudar para uma prova de última hora, e aí a pessoa passa a noite estudando, ela vira a madrugada estudando, e aí chega na hora da prova, o que acontece? Aquele famoso branco. Isso acontece porque, além da pessoa estar num estado de privação de sono, ela ainda não consolidou essa informação que foi aprendida, porque isso acontece exatamente durante o sono. Segundo fator, exercício físico. O exercício físico regular está associado a uma variedade de benefícios à saúde mental, para além de todos os outros benefícios muito bem conhecidos para o corpo inteiro, para todos os sistemas, órgãos. A saúde mental também se beneficia da prática regular do exercício físico. O exercício físico, ele consegue reduzir os sintomas de ansiedade, depressão. O exercício aumenta a sensação de bem-estar, a autoestima, melhora a função cognitiva. O exercício físico regular promove a liberação de neurotransmissores como serotonina, dopamina, que estão envolvidos na regulação do humor e na resposta ao estresse. Além disso, o exercício físico também promove mudanças estruturais no cérebro, na anatomia do cérebro. De que forma que isso acontece? O músculo já é considerado um órgão endócrino. Ele consegue produzir hormônios. E esses hormônios, em conjunto, eles são chamados de miocinas ou exercinas, porque são proteínas secretadas pelo músculo esquelético durante o exercício físico. Essas substâncias têm sido cada vez mais reconhecidas por seus amplos benefícios na saúde, benefícios esses que estão relacionados à regulação do metabolismo, redução da inflamação, melhora da função imunológica, aumento da neuroplasticidade, proteção contra a degeneração neuronal que está associado ao envelhecimento e às doenças neurodegenerativas. E uma das miocinas mais estudadas é a irisina. A irisina foi descoberta em 2012 e a descoberta dela foi publicada na Nature, que é uma das maiores revistas científicas que nós temos. A irisina consegue aumentar o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. É esse BDNF que promove a neurogênese, a formação e o crescimento de novos neurônios, especialmente numa área chamada de hipocampo, que é uma área associada à memória e ao processamento emocional. Com o passar da idade, com o sedentarismo, a gente pode ter uma atrofia dessa região e o exercício físico consegue estimular a neuroplasticidade e a formação de novos neurônios nessa região. Terceiro fator, manejo do estresse. O estresse é uma resposta natural do nosso corpo frente aos desafios. Em situações de estresse, o corpo libera hormônios como cortisol, adrenalina, são hormônios que vão nos preparar para lidar com uma ameaça percebida. Na fisiologia, a gente chama esse sistema de luta ou fuga. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que leva uma fechada no trânsito. Ali ela tem que responder de uma forma bem rápida e de forma que nesse momento
esse sistema é ativado, a gente tem uma liberação grande de adrenalina, vários órgãos conseguem agir especificamente para nos deixar alerta, então a pupila dilata, o coração acelera o batimento cardíaco para bombear mais sangue, preparando exatamente o nosso corpo para lutar ou fugir, mediante ali um perigo. Essa resposta frente ao estresse é extremamente importante e necessária. O problema é quando isso acontece de uma forma crônica e excessiva. O problema é quando isso acontece quando o iFood atrasa mais, demora para chegar mais do que o que estava previsto. E isso vem acontecendo hoje. A pessoa fica ansiosa, ela tem taquicardia porque o iFood está demorando a chegar. Então essa ativação desse sistema de uma forma excessiva vai levar a uma série de problemas de saúde, como a ansiedade, a depressão, os distúrbios do sono, problemas digestivos, doenças cardiovasculares. Como é que a gente pode fazer? Quais seriam algumas dicas para melhorar ali o manejo do estresse? Primeiro que eu vou listar: exercício físico regular. Olha ali aí de novo. O exercício físico vai reduzir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele ajuda também a liberar endorfinas e neurotransmissores associados ao bem-estar emocional. Vamos imaginar a situação de uma pessoa que está frequentemente ativando esse mecanismo de luta ou fuga, que está frequentemente numa situação de estresse. É como se o corpo dela estivesse preparado para lutar ou fugir. Só que ela não vai lutar ou fugir. E isso é o grande problema, que toda essa cascata hormonal traz muito prejuízo para a pessoa. O exercício físico é como se ele resetasse esse contexto. O corpo da pessoa está ali pronto para lutar ou fugir, e no exercício físico essa pessoa de fato vai promover um estímulo que equivale ao sistema de luta ou fuga. Então o exercício físico consegue resetar essa situação. Para uma pessoa que tem ansiedade, a prática regular de exercício físico é importantíssima. E essa pessoa ela se beneficia muito se ela conseguir realizar um exercício físico todos os dias, de segunda a segunda. Outra dica: estabelecer limites e prioridades, aprender a dizer não. Isso vai reduzir ali o estresse relacionado à sobrecarga de trabalho, por exemplo. Outro fator: trabalhar técnicas de relaxamento, como yoga, meditação. Outro ponto: cuidar do corpo, manter uma dieta saudável, dormir o suficiente, evitar o consumo excessivo de álcool, evitar o consumo excessivo de cafeína. O quarto fator: crença/espiritualidade. Nós já temos trabalhos científicos mostrando que crer em algo maior que você melhora a saúde mental. E o quinto fator, que eu deixei por último: nutrição adequada. Mas antes de falar desse tópico, eu quero te pedir para se inscrever em meu canal e ativar o sininho para que você possa ser avisado sobre os nossos vídeos. Segundo o consenso da Sociedade Internacional de Pesquisa em Psiquiatria Nutricional, que foi publicado em 2015, a dieta e a nutrição são os determinantes centrais da saúde mental. Esse trabalho, que foi publicado em 2020, vou traduzir o título dele para vocês: Alimentos para o Cérebro, o papel da dieta na saúde e performance cerebral. Segundo esse artigo, o desempenho do cérebro ele vai envolver ali uma interação entre o fator genético, entre os nossos genes, entre o nosso genoma, aquilo que nós herdamos dos nossos pais, e fatores ambientais, fatores externos. E dentre esses fatores externos, a dieta é considerada um dos mais importantes. A saúde do cérebro, é importante que vocês saibam que ela não é independente do estado geral do corpo. E todas as medidas que você tomar para melhorar a sua saúde física geral também serão benéficas para o cérebro, para a função cerebral. Uma imagem desse mesmo artigo mostra pra gente
que diferentes aspectos da estrutura do cérebro podem ser influenciados pela alimentação, como processos inflamatórios e neuroinflamatórios, o desenvolvimento e formação de novos neurônios, a sinalização e a comunicação entre os neurônios, os processos de aprendizagem, cognição e memória, tudo isso é muito influenciado pelo nosso estilo de vida. Nas últimas décadas, a prevalência das doenças mentais, das doenças crônicas, vem aumentando consideravelmente, e isso tem uma relação com o consumo excessivo de produtos ultraprocessados e uma ingestão excessiva de energia. É o que foi colocado nesse artigo que foi publicado em 2021. Esse artigo fala sobre a evolução da dieta humana e os seus impactos na microbiota intestinal, na resposta imune e saúde do cérebro. Esse outro artigo, que foi publicado em 2010, ele avaliou até que ponto os transtornos mentais de alta prevalência, como ansiedade e depressão, estão relacionados à saúde habitual. Os pesquisadores analisaram mais de 1.000 mulheres acima de 20 anos e o que eles encontraram? Que um padrão alimentar ocidental, uma dieta rica em produtos ultraprocessados, uma dieta com muitos farináceos, com muito açúcar, com muito carboidrato, com muitos óleos vegetais hidrogenados, com muita gordura trans, estão relacionadas à maior ocorrência de ansiedade e depressão. E da mesma forma, um padrão alimentar composto por carnes, vegetais, peixes, pouco açúcar, foi associado a uma menor probabilidade de transtornos depressivos e de ansiedade. A ingestão de refeições com muito açúcar, com muito carboidrato, a resistência à insulina compromete muito a aprendizagem, a memória. E onde a gente encontra carboidrato? Quando eu falo sobre açúcar, eu não estou me referindo só ao açúcar branco de mesa, a sacarose, aos produtos categoricamente doces, como balas, chocolates, tortas, sorvetes. Existem vários alimentos salgados que têm muito açúcar. Esses alimentos são ricos em carboidratos. Açúcar e carboidrato são sinônimos. Vou listar alguns exemplos: arroz, mandioca, batata, cará, abóbora, moranga, tudo isso tem mais carboidrato. E aí para o nosso corpo não faz diferença se esse açúcar, se ele veio de um arroz ou se ele veio de uma bala, de um doce. Não faz diferença se veio de um pão branco ou de uma tapioca, de uma aveia. No final das contas, isso vai virar glicose dentro do corpo. E a elevação crônica da glicose também vai causar disfunção mitocondrial. Já falei sobre mitocôndrias em outros vídeos. Se você não assistiu ainda, fica a dica para que você assista depois. A disfunção mitocondrial é a base celular de várias doenças relacionadas ao envelhecimento. A elevação crônica da glicose vai causar uma disfunção mitocondrial, vai aumentar os níveis das espécies reativas de oxigênio, vai aumentar o estresse oxidativo no cérebro. Um trabalho que foi publicado em 2013, essa parte eu vou fazer questão de colocar o print para vocês, porque não sou eu que estou falando, isso está lá no artigo. E eu vou ler essa parte. Dietas com muito açúcar e gordura trans, altamente palatáveis, levam a alterações na forma como os sinais para esses alimentos são processados. E essas alterações parecem ser semelhantes às observadas pelas drogas de abuso, como o álcool, cocaína e heroína. Quando a gente fala que açúcar é uma droga, nós estamos falando no sentido literal. Açúcar é de fato uma droga, ela consegue se ligar aos mesmos receptores dessas drogas. Dietas com muito açúcar vão causar grandes alterações no processamento relacionado à recompensa. E um trabalho que foi publicado em 2007, ele fala
que o vício do açúcar é maior que o vício da cocaína. Ou seja, o açúcar vicia mais que a cocaína. Esse trabalho foi feito com animais, com ratos de laboratórios, onde esses animais, um grupo iria apertar uma alavanca e aí iria receber como recompensa o açúcar, a sacarose, e o outro grupo de animais iria apertar a alavanca e ele iria receber cocaína. No primeiro momento, não tinha diferença entre os dois grupos porque os animais ainda não estavam viciados. À medida que as tentativas iam ocorrendo, o que eles identificaram? Que o grupo de animais que recebia a recompensa do açúcar ficou viciado, aprendeu essa informação bem antes do que o grupo que recebia cocaína. Um outro trabalho também fez uma análise de tolerância cruzada. O que significa tolerância cruzada? Os animais que tinham um grande histórico de consumo de açúcar, de sacarose, eles se tornavam tolerantes, eles se tornavam resistentes aos efeitos analgésicos da morfina. Exatamente porque o açúcar conseguia se ligar aos mesmos receptores cerebrais da morfina. Ou seja, açúcar é realmente uma droga, no sentido literal da palavra. E o que seria uma alimentação com muito açúcar? Se a gente para analisar um contexto de uma dieta dentro de um padrão ocidental, é muito fácil a gente encontrar uma situação onde uma pessoa toma um café da manhã, ela come um pão ou um pedaço de bolo, um pão de queijo, se essa pessoa for de Minas. O almoço, essa pessoa vai colocar ali arroz, feijão, salada, uma proteína, às vezes o legume ainda é outra fonte de açúcar, uma batata. Nos lanches, a pessoa pode comer um salgadinho, um pastel, um bolo, um biscoito ou bolacha, dependendo da região do país que você estiver. E no jantar, essa pessoa pode comer ou um fast food, uma pizza, um sanduíche natural, porque às vezes ela vai ter essa crença de que o sanduíche natural vai fazer bem para ela. Esse tipo de alimentação não é incomum encontrarmos. A gente encontra esse padrão de alimentação de uma forma relativamente frequente. E essa é uma alimentação, se eu puder resumir esse cardápio aqui, é uma alimentação extremamente alta em açúcar. E vejam que eu não citei nenhum tipo de chocolate, de doce, eu citei um cardápio diário, um exemplo diário ali, que a gente pode encontrar com muita frequência. Esse é o padrão da dieta convencional. A dieta convencional sugere que o consumo de carboidrato fique entre 45% a 65% das necessidades diárias. Isso pode representar um consumo de 300 até 400 gramas de carboidrato de açúcar por dia. Esse padrão alimentar vai fazer com que a pessoa tenha vários picos de insulina. Isso pode desencadear a resistência insulínica. A resistência insulínica vai promover estresse oxidativo, vai promover neuroinflamação, vai trazer todos aqueles problemas que eu listei para você já no início desse vídeo. Essa dieta convencional, vou colocar alguns números aqui para vocês. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão em todo o mundo. 30% da população mundial sofre com ansiedade crônica. Mais de 15% da população sofre com enxaqueca. Mais de 40% dos idosos com mais de 80 anos têm Alzheimer. Essa dieta convencional tem favorecido todo esse cenário, porque o consumo de açúcar é muito excessivo. O que fazer então? Primeiro, reduza o consumo de produtos industrializados. Segundo, reduza o consumo de açúcar. E lembrando que açúcar não está só nos produtos doces. Reduza o consumo de grãos, farináceos, como pães, massas, bolos, biscoitos. Reduza também o consumo dos óleos hidrogenados, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol. Reduz o consumo de gordura trans. A grande maioria dos produtos industrializados vão ter gordura trans. A gente vai encontrar isso
em bolos, biscoitos, sorvetes, tortas. Reduza o consumo desses alimentos. Tenha uma alimentação o mais natural possível, tenha uma alimentação anti-inflamatória. Aumente o consumo de boas fontes de gorduras, como abacate, coco, manteiga. Aumente o consumo de boas fontes de proteínas, como a proteína animal, carnes, peixes, ovos. Inclua muitos vegetais e particularmente os vegetais com baixo amido, com baixo açúcar. Eu vou continuar falando sobre esse assunto, então se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixe o seu like, compartilhe. Você pode também inclusive deixar comentários, dúvidas, sugestões de próximos vídeos. Quem sabe a sua sugestão não vira um próximo vídeo. Eu tô te aguardando então no próximo vídeo. Um beijo grande!